Então é o seguinte, a gente já viu lá, nós começamos a trabalhar com a árvore de busca binária, nós fomos lá, fizemos as inserções nas árvores, fizemos as remoções, fizemos a busca, e foi visto que na hora que a gente consegue aí ter uma árvore, quando a gente vai estar fazendo as inserções nela, o desempenho de busca em média quando a árvore está equilibrada, ele vai ser uma taxa de complexidade de busca na ordem de n log de n. Então é bem rápido fazer a busca dentro de uma árvore, é algo que é bastante eficiente. Porém, existem alguns pontos que podem estar impactando na hora da gente fazer as nossas buscas em árvores e aí trazendo para a gente alguns prejuízos, que é justamente alguns fatores que podem fazer com que a árvore não fique muito bem equilibrada. Então, imagine o seguinte cenário: eu vou vir aqui e vou estar inserindo os elementos da minha árvore de acordo com a proposta. Então, vamos por exemplo, eu quero inserir todos os elementos de 1 até 7. Então eu vou começar a inserir no primeiro elemento, que é o 1 na minha árvore. Aí eu vou inserir o 2 no caso ele vai estar à direita, então ele vai vir para cá. Aí eu vou inserir o 3, que é à direita, vai vir para cá. Eu vou inserir o 4, que vai vir à direita, que vai vir para cá. Vou inserir o 5, vai vir para cá. O 6 vai vir para cá. E o 7 vai vir para cá. Essa minha árvore, ela é uma árvore que ela está desequilibrada. Vocês podem observar visualmente que a gente tem, praticamente não é mais, é somente elementos do lado da esquerda, do lado direito. A gente não tem nenhum fio do lado direito. Então, se a gente for fazer uma busca, se vocês forem observar bem, imagina que a gente está buscando o número 7. O que a gente vai fazer vai ser começar a olhar esse, depois olhar esse, depois olhar esse, depois olhar esse, depois esse, só então esse. Então, quando a gente faz uma busca em uma árvore, se ela não estiver bem equilibrada, a gente corre o sério risco de acontecer isso daqui. E se a gente for pensar, eu tenho de olhar todos os elementos para buscar, nada mais é do que uma busca sequencial. E aí, se eu vou fazer busca sequencial, então eu não preciso de toda essa ladainha para poder ficar criando nós, etc., para mim poder, no final, conseguir uma complexidade semelhante à da busca sequencial, que é extremamente simples e trivial de se imaginar. Então, a gente tem de pensar que à medida que a gente for inserir nas nossas árvores, a gente vai ter de ir balanceando essas árvores, que é o termo que eles utilizam. Uma árvore, quando ela está balanceada, uma árvore de busca binária, esse termo de balanceamento ele foi inventado por dois russos lá, que as iniciais dos nomes dele, eu não sei exatamente os nomes deles não, mas as iniciais eram AV do primeiro e L do outro. Então, uma árvore, quando ela é uma árvore de busca que ela vai sendo balanceada, eles chamam ela de árvore AVL, que é, no caso, uma árvore de busca balanceada. E aí, quando a gente fala em balanceada, a gente consegue ver visualmente aqui que é fácil de perceber que essa árvore não está balanceada. Mas para o computador, lembra que ele não tem essa percepção visual. Então, para a gente poder conseguir determinar que a árvore está balanceada ou não, a gente vai precisar de ter uma regra. A gente precisa de ter um fluxo lógico que determine se essa árvore está balanceada ou não. No nosso caso, para a gente poder determinar que a árvore está balanceada, a gente vai utilizar um fator que ele é inerente das árvores, que é justamente a sua altura. Então, nós vamos utilizar a altura da árvore para mim poder determinar se a minha árvore está ou não balanceada. Como que a gente vai fazer essa medição de altura? A gente vai medir as alturas sempre da seguinte maneira: quão distante ela está da sua folha mais distante? Ou seja, a quantidade de passos que eu tenho de fazer para me sair do local atual e chegar na minha folha mais distante, essa é determinada a altura da minha árvore. Imaginando aqui uma árvore que seja mais equilibradinha, para a gente poder entender como que funciona essa contabilização da altura, para a gente poder ver como a gente vai estar fazendo esse negócio. Então imagina que nós temos uma árvore desenhada dessa seguinte maneira. Todas as nossas folhas, elas vão ter altura sempre 1, porque a distância entre elas e a folha mais longa, a folha mais distante delas é sempre 1. Então aqui nós temos a altura de todas essas folhas aqui como sendo 1. Eu vou colocar, no caso, a altura dentro do nó da árvore, mas não se confundam com o que é isso daqui. Isso aqui nós estamos determinando a altura e não os valores da árvore.
Se a gente precisa de apenas um passo para mim poder sair desse nó e ir para a próxima folha, então a nossa coisa vai ter distância 2. Então esse aqui tem distância 2, esse aqui tem distância 2 também. Agora, e esse cenário aqui? No caso, esse aqui não tem distância 2 não, desculpa. Esse aqui que é o único que tem distância 2, esse aqui que é o único que tem distância 2. E vamos observar, esse daqui também é uma folha, então ele também tem altura 1. Agora vamos observar esse cenário aqui. Qual que é a distância entre ele e a folha mais longa? Se a gente for olhar para a esquerda, a folha mais longa é de altura 1, então a altura dele deveria ser 2. Mas se a gente for olhar para a direita, a altura delas é 2 mais 1, no caso a distância é 3, então a altura dessa árvore aqui é 3. Da mesma forma essa daqui, para a folha mais longa da esquerda é 2, para a folha mais longa da direita é 3, a gente pega o maior que é 3. Se a gente for pegar nesse cenário, para a folha mais longa da esquerda é 2, para a folha mais longa da direita, no caso é 4. E aqui, para a folha mais longa da esquerda é 4, e para a folha mais longa da direita, da esquerda, é 5. Então, a altura, a gente pode considerar, como sendo para facilitar o nosso cálculo, é sempre da seguinte maneira. Se eu não tenho filhos, eu vou classificar como sendo a altura 0. E a altura vai ser sempre a altura maior entre os dois filhos, mais 1. Então, imagina nesse cenário aqui, eu não tenho filhos, então é 0 à esquerda e 0 à direita. A maior entre 0 e 0 é 0, mais 1 é 1. Aqui, eu tenho 0 à esquerda e 1 à direita. A maior entre 0 e 1 é 1. 1 mais 1, 2. Aqui, eu tenho 1 à esquerda e 2 à direita. A maior entre 1 e 2 é 2. 2 mais 1 é 3. Então, a altura de um nó é sempre o maior entre a altura do filo esquerda e a altura do filo direito, mais 1. Essa vai ser sempre a lógica. A gente vai pegar entre o filo esquerdo e o filo direito qual que é a maior altura deles, e aí soma mais 1. E aí, se a gente não tiver definido essa altura, a gente vai e calcula ela de forma a que a gente consiga atualizar. Então, toda vez a gente consegue pegar e imaginar da seguinte maneira: toda vez que eu vou inserir um nó, eu posso vir e atualizar a altura dos meus pais também, caso seja do meu interesse. E a gente pode criar na função da própria função de inserção mesmo, conseguir fazer uma atualização dessa altura. E aí, toda vez que eu já inserir um novo camarada, a gente vai ter essa altura atualizada. Tá, mas para que serve a altura? A altura ela vai seguir para depois que a gente utiliza, a gente vai, a partir da altura, a gente vai calcular uma segunda métrica para cada um dos nós, que é o que a gente chama de fator de balanceamento, vai ser o FB, que ele é justamente a altura do filo da esquerda menos a altura do filo da direita. Se a gente for imaginar aqui, ó, nesse camarada, qual que é o fator de balanceamento dele? É 1 menos 0, ou seja, o fator de balanceamento é 1. Nesse camarada é 0, que é a altura da esquerda, menos 1, o fator de balanceamento dele é menos 1. E nesse aqui é 1 menos 2, o fator de balanceamento dele é menos 1. Nas folhas, o fator de balanceamento é sempre 0, que é como se a gente considerasse a altura da esquerda 0 e a altura da direita 0 também. Se a gente for pegar o fator de balanceamento desse camarada, vai ser 1 menos 2, é menos 1. O fator de balanceamento desse cara é 1 menos 3, é menos 2. E o fator de balanceamento desse cara é 4 menos 3, que é 1. Então, cada um dos nós, ele vai ter, além da métrica da altura, ela vai ter a métrica do fator de balanceamento. E aí, essa métrica do fator de balanceamento, ela é utilizada da seguinte maneira. Enquanto a gente tiver todos os nós da nossa árvore entre os valores menos 1, 0 ou 1, isso indica que a nossa árvore está balanceada. Se tiver algum valor de fator de balanceamento diferente desses três, quer dizer que a nossa árvore não está balanceada. E aí, se a gente observar o cenário aqui nessa árvore, a gente tem aqui um caso clássico da onde a gente não tem uma nossa árvore balanceada. Por quê? Nesse lugar aqui, o nosso fator de balanceamento é menos 2. Quer dizer o quê? Quando a gente tem o fator de balanceamento negativo, quer dizer que eu tenho muito mais filhos à direita do que à esquerda. Se a gente observar visualmente, a gente consegue perceber isso. Eu tenho muito mais filhos nessa árvore aqui à direita do que filhos nessa árvore à esquerda. Quer dizer que essa minha árvore ele está
desbalanceada para a direita. Se a gente tivesse o contrário, ao invés de ter menos 2, se a gente tivesse mais 2, quer dizer que a nossa árvore ela estaria desbalanceada para a esquerda. Então, o fator de balanceamento ele vai indicar, com esse cálculo das alturas, justamente para a gente conseguir localizar aonde as nossas árvores estão desbalanceadas. E aí, nesses locais aqui, onde a nossa árvore está desbalanceada, a gente vai pegar e vai fazer o rebalanceamento delas, para que a gente torne a nossa árvore sempre de forma a manter ela sempre balanceada. E então, toda vez que eu inserir um novo elemento, eu tenho de verificar nessa ramificação que eu estou inserindo, todas as minhas alturas, eu tenho de atualizar e tenho de atualizar os fatores de balanceamento. E caso algum desses fatores e caso alguma dessas alturas saia desse intervalo aqui, a gente tem de rebalancear essa árvore. Ok? Então, a primeira coisa, ficou bem claro essas duas métricas, a altura e o fator de balanceamento? Tá tranquilo, pessoal? Tem alguma dúvida quanto a essas duas métricas aqui da árvore? Diga. No caso, lembra que esse valor que está dentro da árvore aqui não é o valor do nó, mas sim a sua altura. É que eu coloquei ele aqui dentro. Então, a altura da raiz é por quê? Porque qual que é a altura da árvore à esquerda? 4. Qual que é a altura da árvore à direita? 3. Qual que é o maior dos dois? É 4. Então, é sempre o maior entre a altura da árvore da esquerda e o da árvore direita, mais 1. Então, entre 4 e 3, o maior é 4, mais 1 é 5. Seria essa a altura dessa árvore aqui. E aí, se você observar visualmente, você consegue ver isso, porque aqui ó, a distância até a maior folha. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A altura nada mais é do que isso, a distância da raiz até a folha mais distante. Ok? Beleza? O restante do pessoal aí, tranquilo essas duas métricas? Se tiver ficado sossegado, a gente vai primeiro, antes da gente fazer realmente o balanceamento, a gente tem de implementar na nossa árvore a capacidade de calcular essas duas métricas, tanto de calcular a altura, como de calcular o fator de balanceamento. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser isso. Como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Essa aqui é aquela minha estrutura básica. Eu vou vir aqui e vou criar dois elementos, que vai ser a altura e o fator de balanceamento. Quando a gente iniciar a nossa árvore, a altura aqui vai ser sempre 1. Por quê? Sempre que eu estou criando uma nova folha, se eu imaginasse que a folha da esquerda tem altura 0 e a folha da direita tem altura 0 também, porque elas não existem, então a altura padrão de todas as nossas árvores vai ser 1. E o fator de balanceamento padrão também vai ser 0. Por quê? Porque essa é só da gente imaginar. Se a folha da esquerda não tem nada e a folha da direita também não tem nada, então a gente tem o fator de balanceamento igual a 0. Então essa aqui é a primeira coisa que a gente faz. A gente vai criar esses dois atributos aqui da altura e do fator de balanceamento no nosso nó. Aí eu posso vir aqui depois, se eu quiser, imprimir detalhes da altura, por exemplo, imprimir os detalhes do fator de balanceamento. Mas isso aí a gente implementa depois. Então vamos imaginando aqui, ó. Quando a gente começa a inserir, se a gente for inserir essa raiz aqui, quando ela está vazia, o que vai acontecer? Vamos imaginando a nossa árvore aqui. Deixa eu até abrir um outro pente aqui para ficar mais fácil. Então imagina aqui que eu estou inserindo um novo elemento, que vai ser lá, por exemplo, o elemento 3. Então eu vou pôr um maior aqui para ficar mais fácil depois de eu balancear a árvore, o elemento 6. Quando eu inserir esse elemento 6, a gente tem que a altura dele vai ser 1, que é a distância entre ele e a folha mais longa, e o fator de balanceamento é igual a 0. Se a gente só fizer essa inserção aqui de forma direta, a gente já tem que ele vai ser atribuído com a altura 1, o fator de balanceamento 0. Não preciso fazer nada. Agora, se a gente inserir agora um outro elemento, vamos supor que a gente insira o elemento 5. Quando eu vier aqui para inserir esse elemento 5, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui para a esquerda, a altura dele vai ser 1, o fator de balanceamento vai ser 0, mas o pai dele aqui, todos os antecessores deles têm de ser atualizados. Então, esse antecessor aqui, eu vou retornar aqui, ó, agora eu vou ter de comparar. Qual que é a altura do filho da esquerda? É 1. Qual que é a altura do filho da direita? É 0.
Qual que é o maior dos dois? É 1. Então a minha altura nova passa a ser agora 2. E o fator de balanceamento? A altura do filo da esquerda 1, a altura do filo da direita 0. 1 menos 0, o fator de balanceamento passa a ser 1. Aí da mesma forma, eu vim aqui inserir um outro elemento, por exemplo, agora o 7. O 7 vai ter por padrão a altura 1, fator de balanceamento 0. Aí ele vai verificar agora para esse antecessor dele aqui, qual que é a altura do filo da esquerda? 1. Qual que é a altura do filo da direita? 1. Maior dos dois é 1, 1 mais 1, 2. Então a altura não muda, mas o fator de balanceamento muda, porque a altura do filo da esquerda é 1, menos a altura do filo direito, que também é 1, o fator de balanceamento volta a ser 0. E aí toda vez que a gente inserir, a gente vai fazendo essas inserções e vai atualizando a altura e vai atualizando o fator de balanceamento. Quando a gente atualizar o fator de balanceamento e a gente falar, opa, aqui alterou, aqui eu desbalanceei. Quando a gente chegar nesse cenário, é onde a gente vai chamar a função para rebalancear. A gente vai fazer esse procedimento aqui para poder ser atualizado quando a gente estiver inserindo os nossos elementos. E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos vir aqui, ó. Quando a gente está atualizando isso aqui, ó, por exemplo, nesse caso, eu estou atualizando o filo da esquerda, criando um novo nó. O que eu posso vir aqui e fazer? Quando eu já criei um novo nó, imagina aqui, ó, vamos pegar esse cenário aqui, que é na hora que eu estava inserindo o meu 5. Vou até desfazer isso aqui tudo, vou deixar lá voltando desde o início. Então eu vim aqui, inseri o 6. Quando eu inseri o 6, ele veio só aqui, viu que a árvore estava vazia, inseri o 6, ok. Agora eu quero inserir o 5. Ele vai vir aqui e vai ver, a árvore está vazia? Não. Então ele vai vir aqui para essa inserir nó. Quando eu vou inserir nó, eu estou inserindo essa variável nó aqui, vai ser o pai da onde eu estou inserindo. Então eu consigo vir aqui nesse nó e verificar da seguinte maneira. Opa, então eu vou inserir esse camarada aqui, o 5. Ele vai vir para o meu filo da esquerda. O meu filo da esquerda está vazio. Então eu vou vir aqui, vou inserir o 5. E aí o que eu tenho de fazer? Como ele veio aqui para a esquerda, eu vou ter de atualizar a altura desse camarada. Depois que eu terminei de inserir, eu vou vir aqui e vou falar nó altura é igual ao nó. Eu vou pegar o maior dos dois, né? Eu não sei se tem uma função max, no C++ já tem uma função max? Tem. Então eu vou pegar aqui do nó à esquerda a altura e nó à direita a altura. E vou somar mais um nela. Ou seja, toda vez que eu inserir um elemento, que eu estou vindo aqui para a esquerda, eu vou atualizar essa altura desse camarada. E da mesma forma, eu tenho de fazer isso aqui quando eu for para a direita. Se eu tenho de fazer isso aqui quando eu for para a direita, eu não preciso estar dentro disso aqui, né? Eu posso vir aqui e só fazer essa chamada aqui dentro. Vai ser boa. Que de todo jeito vai ser sempre igual. Eu vou pegar o maior entre o filo da esquerda e o filo da direita e atualizar mais um. Vamos mandar aqui, ó. Eu vou mandar imprimir aqui, além de imprimir a árvore, eu vou mandar imprimir a altura dela aqui. Que eu vou imprimir o H aqui. Que aí a gente vai criar aqui uma função. Se bem que aí eu vou criar essa função aqui, ó. Vou copiar essa função de imprimir, vou criar ela aqui, imprimir altura. Deixa eu só rodar aqui para ver se está tudo ok. Ok, por que não rodou nada? Parece que deu um erro. Será que eu fiz alguma coisa errada aqui? Deixa eu ver. Imprimir a altura nó, imprimir a altura. Chamei de imprimir a altura lá também. Tá tudo certo, parece. Tem alguma coisa que tá errada. Deixa eu até copiar isso.
Deixa eu ver se foi na imprimir a altura ou se já tinha sido lá na hora que eu calculei para atualizar a altura. Tá dando errado já desde antes. Deixa eu ir desfazendo isso aqui. Tá, esse aqui é o código que estava na última aula. Tá certo. Criei aqui a altura, o futebol, fator de balanceamento. Declara a altura como sendo 1, fator de balanceamento como sendo 0 em ambos. Opa. Fator de balanceamento como sendo 0 em ambos. Vamos rodar aqui só para ver se está tudo ok. Ok. Venho aqui no inserir nó e vou atualizar a altura. Altura igual máximo entre o filho da esquerda, altura, e o filho da direita. Ah, eu acho que eu já sei o que pode ser. Vamos ver. Já sei o que é. É porque não tem altura no filho da esquerda. Então eu vou ter de vir aqui, vou declarar a altura do esquerda, começa 0. E a altura da direita começa 0. Aí eu vou ver se no caso nó é por causa disso aqui. Esquerda for diferente de nulo, aí a altura da esquerda é igual a esse valor aqui. E da mesma forma, se o nó à direita não for nulo, aí a gente faz essa aqui com a altura da direita. E aí eu vou comparar aqui embaixo com essas variáveis que eu criei aqui, a altura da esquerda e a altura da direita. É porque senão daria problema, né? Porque quando o nó é nulo, não teria como acessar. É aquilo lá que está o problema. Beleza, deu tudo certo. Eu não quero fazer isso aqui, essa impressão. Eu quero fazer o seguinte. Eu vou fazer aquele meu imprimir árvore de novo, né? A imprimir alto. Eu vou trocar aqui no imprimir pela altura, só para a gente poder... Se bem que não, né? Fica muito ruim. Eu vou pôr aqui na frente, eu vou imprimir a altura. É mais fácil assim, eu vou pôr entre colchetes a altura. Aí nós vamos conseguir ir vendo o que está acontecendo. E aí eu vou fazer um for aqui. Para eu poder inserir nos elementos aqui do jeito que eu quiser. Então eu imprimo aqui e insiro um elemento e imprimo. Então faço a leitura de um X aqui. Eu insiro ela do jeito que eu quiser. Árvore, inserir, insiro esse X. E aí mando imprimir. Vamos ver o que vai acontecer. Então vamos lá. Vamos começar aqui imaginando que nós fizemos esse desenho aqui, ó, esse aqui. Então eu comecei a desenhar o 6. Quando eu inseri o 6 ele começa com a altura valendo 1. Vamos fazer o seguinte, eu já vou... Estou dando Ctrl C aqui. Já vou atualizar o fator de balanceamento também, que aí nós conseguimos ver os dois sendo atualizados. Então vou imprimir aqui, além de imprimir a altura, vou imprimir o fator de balanceamento. E aí eu já atualizo o fator de balanceamento também, que é aquilo que a gente falou. O fator de balanceamento é a diferença entre a altura da esquerda menos a altura da direita. Então, eu atualizei tanto a altura quanto o fator de balanceamento. Aí agora nós conseguimos vir aqui e fazer um paralelo com o nosso pente. Deixa o nosso pente aberto aqui. Beleza. Vou aumentar o zoom disso aqui. Eu queria aumentar o zoom e deixar o tamanho aqui. Isso. Então, imagina lá, eu vim aqui e inseri o 6. O 6 ele tem altura 1. Deixa eu fazer só um negócio para ficar mais claro ainda. Isso, agora sim. Agora vamos lá de novo. Isso. Então eu inseri o 6. O 6 tem altura 1, fator de balanceamento 0. Aí na hora que eu inseri o 5 tem altura 1, fator de balanceamento 0. E aí atualiza a altura do 6 para 2 e o fator de balanceamento para 1. Vamos inserir o 5. Olha lá. Altura 1, fator de balanceamento 0. O 6, altura 1.
fator de balanceamento 1. Opa! Tem de ver o que aconteceu aqui, que ele não atualizou a altura. Vamos ver. Ah, eu pus uma vírgula aqui, provavelmente é essa vírgula. Vamos lá de novo. Mais uma tentativa. Hora dá certo. Então, vamos lá. O 6. Aí nós inserimos o 5. Olha lá. Altura 2, fator de balanceamento 1. Agora, imagina que eu vou vir aqui e vou inserir o 7. Quando eu inserir o 7, eu não vou mexer na altura, né? Porque a altura desse camarada começa em 1, fator de balanceamento 0. Não vou mexer na altura, mas o fator de balanceamento vai voltar a ser 0. Olha lá, o 5, altura 1, fator de balanceamento 0. 6, altura 2, fator de balanceamento 0. 7, altura 1, fator de balanceamento 0. Aí agora nós vamos inserir, por exemplo, um 4. Quando eu inserir o 4 aqui, o que acontece? A altura daqui vai para 2, fator de balanceamento 1. E aqui a altura vai para 3 e fator de balanceamento volta a ser 1. Então, olha lá, ó. O 5, altura 2, fator de balanceamento 1. O 6, altura 3, fator de balanceamento 1. Agora, imagina que a gente insere, vamos supor que a gente vai inserir aqui agora um 8. Eita. Aqui a altura passa a ser 2, fator de balanceamento 1. Aqui a altura continua 3, fator de balanceamento volta a ser 0. Aqui no caso o fator de balanceamento é menos 1, que é o da esquerda menos o da direita. Então, olha lá, o 6, altura 3, fator de balanceamento voltou para 0. E o 7, altura 2, fator de balanceamento menos 1. Imagina que a gente insira aqui, como eu coloquei os números tudo certinho, eu vou colocar, pior que não vai dar para me inserir aqui no meu exemplo. Teria de ser o 5,5, mas eu estou aceitando só números inteiros aqui. Então, imagina que nós vamos colocar aqui agora, então, um 3. 3 vai vir para cá. Então, altura 1, fator de balanceamento 0. Aqui a altura passa a ser 2, fator de balanceamento 1. Aqui a altura vai passar a ser 3, fator de balanceamento 2. Aqui já ficou desbalanceado. E aqui a altura vai passar a ser 4 e o fator de balanceamento vai passar a ser 1, porque é 3 menos 2. Então, na hora que eu inserir um 3, vamos observar lá, ó, tá vendo? O 4 ficou com altura 2, fator de balanceamento 1. O 5 ficou com altura 3, fator de balanceamento 2. Aqui está o ponto que indica que o 5 desbalanceou. Nesse momento aqui, o 5 ficou desbalanceado. O 6 está com altura 4, fator de balanceamento 1. Para a direita não muda nada. E aí, assim por diante, a gente podia inserir mais valores aqui. Eu vou até fazer um negócio aqui. Eu vou transformar isso aqui em 30, que aí fica mais fácil. 40, 50, 60, 70, 80. Aí nós vamos rodar ele aqui de novo. Eu vou inserir na mesma ordem lá. Que aí fica mais fácil de eu mostrar para vocês a ideia. Então, vamos começar. Eu inseri o 60, depois o 50, depois o 70, depois o 80, depois o 40, depois o 30. Chegamos no mesmo cenário. Fator de altura 1, fator de balanceamento 0, altura 2, fator de balanceamento 1, altura 3, fator de balanceamento 2, aí no 60, altura 4, fator de balanceamento 1. Agora vamos supor que a gente inserisse um 55. Se a gente inserir o 55, ele vai vir para cá. Então, altura 1, fator de balanceamento 0. Esse camarada aqui agora, ele vai continuar com a altura 3, mas o fator de balanceamento dele vai ser 2 menos 1, vai voltar a ser 1. E aqui também não vai mudar no caso, porque a altura continua igual. Então, observa lá, o 5, a altura dele é 3, agora o fator de balanceamento voltou a ser 1. Imagina que a gente continuasse aqui inserindo. Vamos supor que a gente insira agora, então, sei lá, vamos pôr um outro número aqui, vamos pôr um 45. Quando eu inserir o 45 aqui, altura 1, fator de balanceamento 0. Aqui a altura desse aqui continua 2, fator de balanceamento vai voltar para 0, o resto não vai mudar. Então, olha lá, o 40, altura 2, fator de balanceamento 0, e assim por diante. Então, observa que toda vez que a gente for inserindo um novo elemento, a gente já vai atualizando a altura e já vai atualizando o fator de balanceamento com essa lógica aqui. E aí, então, dessa forma, a gente vai sempre manter a nossa árvore atualizada. E aí, chegou num ponto onde a gente precisa verificou que isso aqui ficou desbalanceado, aí, ó, desbalanceou, então vamos recalcular esse camarada
para a gente poder fazer o rebalanceamento da árvore. Até aqui, pessoal, tá tranquilo? Diga. Você não entendeu? Ah, tá. O fator de balanceamento, ele nada mais é do que a subtração da altura do filo da esquerda menos a subtração da altura do filo da direita. Então, por exemplo, observe aqui, ó, esse aqui tem altura 3, deixa eu maximizar aqui. Esse tem altura 3 e esse tem altura 2. Então, o fator de balanceamento é 1. Esse aqui, por exemplo, ó, a altura do filo da esquerda é 1, a altura do filo da direita é 1, 1 menos 1 é 0. O fator de balanceamento, nesse caso aqui, ó, a altura do filo da esquerda é 0, a altura do filo da direita é 1, 0 menos 1, o fator de balanceamento é menos 1. Para que serve o balanceamento? O pessoal, os dois russos que criaram essa árvore, eles perceberam que quando a gente tem uma árvore totalmente balanceada, o fator de balanceamento ele tende a estar sempre nesse intervalo, entre menos 1, 0 e 1. Se ficar fora de algum desses intervalos, quer dizer que a árvore está desbalanceada. Então, o fator de balanceamento a gente calcula justamente para descobrir se a árvore está desbalanceada ou não. E aí, se ela estiver desbalanceada, a gente tende a recalcular ela. Ok? Você ia perguntar também, Vinícius? Tranquilo? Beleza. Então, beleza. Eu tenho em mãos, que eu sei aqui, que em alguns momentos a minha árvore vai desbalancear. O que eu tenho de fazer então quando a minha árvore desbalancear? O que a gente precisa de fazer para poder deixar nossa árvore balanceada? Eu vou desfazer aqui, ó, voltando aonde a gente teve o primeiro desbalanceamento, porque a gente não pode, para a gente manter a nossa árvore balanceada, a gente não pode continuar inserindo se ela estiver em algum momento desbalanceada. Então, nesse momento aqui, foi o primeiro lugar que a gente encontrou o desbalanceamento. Eu vim aqui e fui inserindo aqui o 50, e na hora que eu inseri o 50 aqui, a gente viu que a minha árvore ficou desbalanceada. Se o fator de balanceamento ele é positivo, quer dizer que a minha árvore ela ficou desbalanceada para a esquerda. Se o fator de desbalanceamento é negativo, quer dizer que a minha árvore ficou desbalanceada para a direita. Nesse caso, como o 2 ele é positivo, ela ficou desbalanceada para a esquerda. E aí, quando uma árvore fica desbalanceada, a gente precisa de fazer o seguinte ajuste. A gente precisa de rebalancear essa árvore. E como que a gente rebalanceia? A gente tem uma operação nas árvores que a gente chama de rotação. O que seria essa operação de rotação? Observe aqui. Esse aqui é o cara que está desbalanceado. A gente vai fazer o quê? A gente pode rotacionar ele. Como ele está desbalanceado para a esquerda, eu vou rotacionar ele para a direita. Se ele tivesse desbalanceado para a direita, eu iria rotacionar ele para a esquerda. Então, esse que é o critério para a gente poder fazer a rotação. Se a nossa árvore ela estiver desbalanceada para a esquerda, a gente vai ter o rebalanceamento, a rotação para a direita. Se a gente tiver com a árvore desbalanceada para a direita, a gente tem a rotação para a esquerda. E aí a gente vai pegar e essa rotação ela vai estar diretamente relacionada com o filho logo abaixo. Então, por exemplo, se a minha árvore está desbalanceada para a esquerda, eu vou rotacionar ela de acordo com o filho da esquerda. E aí a função de rotação é como se vocês pegassem e fizessem a rotação mesmo. Ela vai fazer isso daqui, ó. A gente vai rotacionar dessa forma. A gente vai pegar e vai tirar esse camarada que estava aqui e vai rotacionar ele para cá. Então, o que a gente vai fazer para rotacionar? A gente vai pegar e a gente vai passar esse cara que está aqui, que é o 50, a gente vai passar ele para baixo, para esse lugar aqui, como sendo o filho da direita do 40. E aí depois, como a gente tirou ele daqui, qual que é o segundo processo, a gente pega e liga o 60 aqui diretamente no 50. A gente faz essa segunda ligação. Ah, Jean, e se tivesse um filho aqui à direita? Se a gente tem um filho aqui à direita, vocês concordam comigo que de toda forma ele seria sempre menor do que o 50? Porque para ele estar aqui, ele tem que ser menor do que o 50. Então, se eu tivesse um filho aqui à direita, eu iria colocar ele aonde? À esquerda do 50. Por quê? Porque a esquerda do 50 ficou livre. A esquerda do 50 era o 40.
Então a esquerda ficou livre, a gente colocaria esse filho à direita e aí rotacionaria ele para cá de forma a rebalancear. Quando a gente faz essa árvore de rebalanceamento, imagina como que iria ficar. Ficaria o 60, depois o 40, depois o 30 e depois o 50. Nesse cenário, todos os nossos nós ficariam balanceados. Ficou claro como que funcionaria essa rotação? Só para vocês verem aqui como que ficaria depois, vamos imaginar ela aqui, deixa eu abrir aqui o Paint aqui. Opa, programa errado. Vou copiar essa mesma imagem aqui, do lado de cá. E aí vou deixar o nosso Paint aberto. Vem para cá. Então imagina, a gente estava com essa árvore aqui. Aí eu vou passar para essa daqui. O que eu quero fazer? Eu quero rotacionar o nosso 50 e eu quero rotacionar ele à direita. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 50 e ele vai virar um filho do 40. E o 60 vai chamar diretamente para o 40 agora. Então o nosso 60 aqui ele vai ficar ligado agora diretamente no 40. A esquerda continua o 30, não mexe. E agora a direita do 40 a gente posiciona o 60. Ficou aqui uma bagunça aqui, deixa eu desfazer e apagar esse negócio aqui antes. 50, né? Desculpa. É o 50 que é o cara que desbalanceou. Então, observa lá, ó. Ele estava aqui, o 50. Ele desbalanceou. Rotacionei ele para a direita. Ele veio como sendo filho à direita do filho à esquerda dele. É que fica bem confuso a gente falar dessa forma. Mas ele foi para a direita do filho à esquerda. E o filho à esquerda passou a ser a nova raiz dessa subárvore conectada diretamente ao 60. Ficou clara essa parte da rotação aqui, a lógica dela, de como que vai funcionar? Tranquilo? Agora vamos imaginar o seguinte cenário. A gente está continuando aqui inserindo a nossa árvore. E aí eu posso vir aqui e posso inserir um 90. Opa, deixa eu voltar para o preto aqui. Posso inserir um 90 aqui. Quando a gente inserir esse 90, a altura aqui vai ser 1, fator de balanceamento 0. Aqui a altura passa a ser 2, fator de balanceamento menos 1. E aí, nesse caso aqui, a altura passa a ser 3 e o fator de balanceamento passa a ser menos 2. O que aconteceu com o nó 70? Ele foi desbalanceado e como ele está negativo, quer dizer que ele está desbalanceado à direita. Se ele está desbalanceado à direita, eu tenho de rotacionar à esquerda. Aí é a mesma operação, só que refletida. Eu vou pegar o filho da direita e vou rotacionar ele baseado no filho da direita. Ele vai vir fazendo esse movimento aqui de rotação para ser conectado aqui depois. E aí, por último, o nosso 50, como não existe mais, o 60 vai vir e vai conectar ele direto aqui, perdendo essa conexão. Oi. Você fala, como, por exemplo, aquele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que foi esse que eu te falei, que a gente falou no início. Por exemplo, vamos pensar aqui, ó, o que aconteceria então lá no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou começar, deixa eu até pegar um outro pente aqui, deixa esse aqui aberto. Vamos imaginar como que a gente tem de se comportar nesse cenário. Então, eu vou vir aqui e inserir 1. Altura 1, fatball 0. Vou inserir o 2. Altura 1, fatball 0. E aqui a altura 2, fatball menos 1, que está à direita. Aí eu vou inserir o 3. Altura 1, fatball 0. Aqui a altura passa a ser 2, fatball passa a ser menos 1. Aqui a altura 3, fatball passa a ser menos 2. Opa, desbalanceei. Como eu desbalanceei, eu já vou rebalancear nesse momento. Eu não vou esperar inserir os próximos elementos, não. Eu já rebalancei aqui. Como eu sei que ela está desbalanceada à direita, porque o fatball é negativo, eu vou rotacionar para a esquerda. Então, eu vou centralizar aqui, vou fazer essa rotação aqui. Nesse momento, a minha árvore deixa de ser isso daqui e agora ela passa a ser 2, 3, 1. Aí eu vou inserir agora. Então, esse aqui, a altura 2, o fatball dele é 0. Altura 1, fatball. Aí a gente tem de atualizar as alturas dos fatballs deles, né? Altura 1, fatball 0. Quem que eu vou precisar de atualizar a altura e o fatball? Vou precisar de atualizar a altura e o fatball desse camarada, que é quem está sendo rotacionado, e de quem foi o pivô da rotação.
esses dois a gente também precisa de atualizar a altura e o fator de balanceamento deles. Aí agora eu vou inserir o 4. Veio para cá, o 4. A altura aqui ainda está controlada. Aí se a gente for pensar que a altura passou a ser 2, 1 menos 2, o fatball passa a ser menos 1. Ainda está balanceado. E aí agora nós vamos inserir o 5. Quando a gente inseriu o 5, aí o que aconteceu? A gente desbalanceou aqui o 3. Se a gente desbalanceou o 3, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de rotacionar ele. Então a mesma coisa. Como ele foi desbalanceado aqui para a direita, a gente vai rotacionar ele. E aí nossa árvore passa a ser como agora? 2, aqui passa a ter o 1, aqui passa a ter o 4, aqui o 3 e aqui o 5. E aí à medida que a gente for inserindo, a gente já vai rotacionando eles. E assim por diante até o final. Ok? Aí agora tem um ponto que é legal da gente mostrar aqui nesse exemplo. Eu vou até abrir um outro pente. O computador vai travar de tanto pente aberto aqui. Vamos seguir nesse mesmo exemplo para vocês verem o que vai acontecer. Que aqui é um segundo cenário do fator de balanceamento. Porque a gente viu que ela desbalanceou a esquerda e desbalanceou a direita, mas tem um segundo cenário que a gente precisa tratar. Imagina esse cenário aqui. Nós estamos aqui com a altura 1, aqui a altura 2, então aqui a altura é 3 e o fator de balanceamento é menos 1. Aqui a altura 1, fator de balanceamento 0, altura 1, fator de balanceamento 0. Aí agora eu quero inserir naquela mesma sequência, a gente vai estar inserindo o 6, certo? Fator é 0. A gente veio aqui inserir o 6. Quando a gente veio aqui inserir o 6, altura 1, fator 0. Aqui a altura passa a ser 2, o fator passa a ser menos 1. Aqui a altura passa a ser 3, o fator passa a ser menos 1. E aqui a altura passa a ser 4 e o fator passa a ser quanto agora? Se a altura daqui é 3 e a altura daqui é 1, a gente passa a ter menos 2. O que aconteceu com esse 2? Ele foi desbalanceado. Aí o que vai acontecer? Se o 2 está desbalanceado, eu tenho de rotacionar ele à direita. O que vai acontecer na hora que eu rotacionar ele à direita? Tem um 3 aqui, tá vendo? Então esse é um problema. Mas por que não é um problema? Imagina aqui comigo. Para ele ter vindo para esse lado de cá, vocês concordam comigo que ele tem que ser maior do que o 2. Então esse é um primeiro cenário. Então ele tem de estar à direita do 2. Quem que está à direita do 2 hoje? É o novo filho que vai se tornar a raiz. Então eu posso vir e simplesmente colocar o 3 no lugar que estaria o 2 agora. Quando eu terminar isso aqui, nós vamos ter o 4 como sendo a raiz da minha árvore. À esquerda eu vou ter o 2. E aí aquele 3 que estava aqui, ele vem para a direita do 2. Por quê? Porque ele, no caso, sempre é maior do que esse 2 aqui. E aí se tivesse mais filhos aqui embaixo, tudo viriam para esse lado aqui. Porque aqui seria o lugar que eles seriam os adequados. A direita do 2, como a direita está ficando vazia nesse momento, a gente não precisa fazer nada. E aí a gente volta a rebalancear a nossa árvore. Se a gente for analisar aqui, altura 2, fator 1, menos 1. Aqui, altura 2, fator 0. Aqui, altura 3, fator 0. E aí, nós vamos inserir, por último, o 7. Na hora que eu vier aqui inserir o 7, o que aconteceu? Com essa altura aqui, o fator aqui, a altura aqui é 2, fator menos 1. Aqui, a altura passou a ser 3 e fator menos 2. Desbalanceada de novo. Fazer a mesma coisa. Rotação está negativo, rotação desbalanceada à direita, rotação na esquerda. E aí na nossa árvore final ficaria assim: 4, 2, 1, 3, 6, 5, 7. Essa aqui seria a nossa árvore final. E aí a gente vai fazendo, igual eu comentei, Vinícius, à medida que você vai inserindo, você perceber, opa, esse cara aqui está desbalanceado, eu já vou lá e já rebalanceio ele. Ok? Então, tranquilo essa parte aqui de como funciona esse rebalanceamento aqui. Acho que essa parte aqui é bem... aqui já começa a aumentar um pouquinho a complexidade. Então, vamos pegar aqui no rebalanceamento, e aí agora a gente entra no seguinte cenário. A gente tem alguns cenários que a gente pode estar acontecendo. Primeiro, se a gente tem um fatball menor do que 0, vamos para o primeiro, maior do que 0. Quer dizer que a árvore está desbalanceada à esquerda. Aí eu preciso rotacionar a
direita. Agora, se eu tenho um fator de balanceamento menor do que 0, é igual, só que ela está desbalanceada à direita. E aí eu preciso rotacionar à esquerda. Mas quando a gente vai rotacionar, a gente ainda tem uma segunda coisa que é importante analisar, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Só que nenhum dos meus exemplos não deu certo de chegar nesse. Eu achei que esse aqui ia dar, mas não dá. Mas eu vou mostrar para vocês agora. O que acontece? Imaginem o seguinte cenário. Eu vim aqui, eu inseri um elemento aqui. Aí depois eu vim inserir um cara aqui. Vamos pôr valores aqui. Eu vou pôr múltiplo de 10, que fica mais fácil de eu enfiar a coisa lá no meio. Eu pus o 80. Aí aqui eu pus o 70. Aí vamos supor que aqui eu pus o 60. Não, 60 não tem como estar aqui não, gente. Esse bobo. Aqui vamos supor que foi o 90. Aí agora eu quero inserir o 85. Até aqui a árvore está balanceada. Imagina aqui comigo, vamos lá, só para calcular. Altura 1, fator 0. Altura 2, fator 1. Altura 1, fator 0. E aqui a altura 3, fator, tá, 1 menos 2, menos 1. Até aqui ela está tudo bem. Agora vamos supor que a gente insira o 83. Quando eu inserir o 83... a gente passou aqui altura 1, fator 0. Aqui a altura passou a ser 2, fator 1. Aqui a altura passou a ser 3. O fator passou a ser 2. Ah, mas aqui ainda vai dar certo ainda. Tá, vamos continuar nesse exemplo aqui que vai dar certo. Eu vou ter de... é porque eu precisava ter inserido algum antes. Desculpa. Vou inserir mais um antes aqui para me pegar no mesmo cenário que eu quero. Ó. Vamos supor que eu inseri o 95. O 95 vai vir para cá. Altura 1, fator 0. Aqui a altura... também não vai dar. Eu não estou tentando achar o exemplo aqui, mas não estou conseguindo. Não, vai dar. Vai dar. Isso aqui vai dar. Então a altura aqui continua sendo 2. O fator volta a ser 0. Aqui a altura 3, fator vai ser 0, 1 menos 2, menos 1. Ok. Aí agora eu insiro o 83. Agora vai dar certo. Quando eu inseri o 83, altura 1, fator 0. Aqui passou a ser altura 2, fator 1. Aqui passou a ser altura 3, fator 1, porque está aqui 2 menos 1, 1. Aqui passou a ser altura 4 e o fator menos 2. Então, esse cenário aqui, eu vou até transportar isso aqui para uma outra árvore, porque isso aqui está muito feio. 80, 90, 95, 85, 83, 70. Nossa, isso aqui está pior. 80, 90, 95. Tá adiantando muita coisa, não. 85, 83. Adiantou foi nada. E 70. Nós temos aqui a altura 3, aqui a altura 1. Aqui nós temos a altura, aqui o fator de balanceamento é 1. Aqui a altura 4, fator de balanceamento menos 2. Observa nesse cenário aqui. Eu vou até deixar ele copiado aqui, que a gente vai ter vários desenhos sobre ele aqui agora. Oi? Não, a altura dele é 1. Isso, altura 1, fator de balanceamento 0. Aqui a altura 2, fator de balanceamento 1. Ok? A altura, lembra, é a distância até a última folha. Como ele já é a própria folha, ele é a altura 1. Por nada. Então, imagina esse cenário aqui, ó. Eu estou vendo que minha árvore está desbalanceada à direita. E aí ela é negativa. Ela é negativa. Então, eu quero rotacionar à direita. Então, eu vou vir aqui e vou fazer com que esse 80 venha para cá. Aí, vamos imaginar que eu fiz esse movimento. O que vai acontecer com a minha árvore? Vamos pensar aqui comigo. Eu tinha lá, ó, o 90 passa a ser a minha raiz. A direita passa a ser o 95. Aí, o 80 vai vir para cá agora. E aí, o 80 ainda tem o 70 à esquerda. E aí, a direita do 80 vai vir o 85. E, por último, também vai vir o 83. O que aconteceu com essa minha árvore?
Se a gente for calcular de novo aqui as alturas, altura 1, fator 0, altura 2, fator 1, altura 1, fator 0, altura 3, fator menos 1, altura 1, fator 0, e aqui altura 4, fator 2. Opa, eu rotacionei minha árvore e ela continua desbalanceada. Então eu posso vir aqui, como agora está positivo, eu posso vir aqui e rotacionar ela para a direita. Se eu rotacionar ela para a direita, o que vai acontecer agora? Se eu posicionar o 90 aqui embaixo, nesse lugar, o 85 volta para a esquerda e a gente volta na árvore original. Então existe um cenário em que a rotação ela não é suficiente, a rotação simples. Por quê? Porque dependendo da forma que a árvore está determinada, a rotação simples não vai ser suficiente, porque a rotação simples não vai resolver o problema do desbalanceamento. E aí que está o cenário. Como que eu determino isso aí? Porque isso precisa ser determinado de forma lógica. E aí vocês vão ter de observar o seguinte fator. Como que eu sei que uma rotação só para minha árvore vai ser suficiente? E quando que eu sei que eu vou precisar de mais de uma rotação? Se eu pegar aqui esse cenário aqui, onde foi a primeira rotação que a gente fez, que foi esse daqui, ó. Se vocês observarem aqui, a gente tinha uma característica. Ela estava desbalanceada para a direita, e logo o filho à direita aqui, que é quem seria o pivô da rotação, também estava com o mesmo sinal. Então as duas eram negativas. Se a gente for pegar e analisar esse outro cenário aqui, quando está desbalanceado, ela está desbalanceada à direita, com menos 2 aqui, e o filho da direita, que é o pivô da rotação, também está com menos 1. Nesse cenário, ela está desbalanceada com o 2, e o filho à esquerda também está com o positivo 1. Já nesse último cenário que eu apresentei para vocês, que é esse daqui, ela está desbalanceada para a direita, mas o filho está com um valor de sinal diferente. Então, observa, ela está desbalanceada à direita, porque o valor é negativo, mas o filho, apesar dele não estar desbalanceado, ele é maior à esquerda do que à direita, porque o valor aqui é positivo. Então, quando acontece esse cenário, aonde o sinal aqui do desbalanceamento é diferente do sinal do pivô, que seria o pivô da rotação, a gente precisa de fazer com que esse cara também transforme com o mesmo sinal. Então a gente precisa, eu quero fazer vir aqui e eu quero fazer essa minha rotação à esquerda. Mas antes disso eu vou rotacionar esse cara aqui à direita. Porque o que vai acontecer? Vamos imaginar, eu vou rotacionar o 90 para a direita. A minha árvore vai ficar da seguinte maneira, vai ficar o 80, o 70, o 85, aí depois à direita vai ficar o 90, 95 e aqui o 83. Nesse momento a minha árvore continua desbalanceada, mas agora tanto o fatball daqui, que é menos 2, aqui também o fatball que ainda não está desbalanceado, mas é menos 1. Aí então, quando eu fiz essa primeira rotação aqui à direita, que é essa daqui, ó, do 90 veio para cá, a gente tornou a nossa árvore pai e a nossa árvore filha contendo o mesmo sinal de rotação. Aí é só eu vir aqui e fazer o segundo processo da rotação, que é trazer o 80 para cá. Aí nesse momento a gente ficou com 85, aí ficou com 80, 70, 83 e daqui o 90 e o 95. Ok? Então é importante analisar isso. Quando eu vou fazer a rotação, aí entra de novo no mesmo cenário. Ó, se eu estou desbalanceado à esquerda, eu preciso rotacionar à direita. Aí eu vou perguntar, fatball do filho à direita é maior do que 0? Se sim, aí eu vou fazer rotação simples à direita. Agora, fatball do filho se não, no caso, se não, aí eu vou fazer uma rotação dupla à direita, que nada mais é do que uma rotação dupla à direita, uma rotação simples do filho
à direita para a esquerda. E depois uma rotação simples à direita. Da mesma forma, a gente vai analisar aqui embaixo, só que agora espelhado. Opa, o que eu estou fazendo? Então, vou lá, fetball do filho à esquerda menor do que 0, quer dizer que eles estão do mesmo lado. Rotação simples à esquerda. Se não, rotação dupla à esquerda. O que é rotação dupla à esquerda? Rotação simples do filho à esquerda para a direita e uma rotação simples à esquerda do nó. Basicamente, esse é o fluxo que a gente tem de seguir para a gente conseguir tratar todos os cenários de rotação possíveis que a gente vai ter na nossa árvore. E aí, então, a gente tem todos esses 4 cenários. Fator de desbalanceamento, no caso aqui, é maior do que 1, né? Que a gente precisa pensar, e aqui é menor do que 1, para poder ser considerada desbalanceada. Então, maior do que 1, desbalanceada à esquerda, precisa rotacionar à direita. Se o fetball do filho à direita for maior do que 0, quer dizer, ou seja, imagina, é nesse cenário aqui, o fetball do filho à direita é maior do que 0, então é só fazer a rotação simples. Agora, não, o fetball do filho à direita não é maior do que 0, então é rotação dupla. Primeiro eu faço uma rotação simples do filho à direita, para a esquerda, então observa, eu vou, é aqui que deixa confuso, eu vou rotacionar à direita, mas primeiro eu rotaciono à esquerda e depois eu rotaciono à direita. E da mesma forma aqui embaixo, está menor do que 0, menor do que 1, está desbalanceado à direita, preciso rotacionar à esquerda. Vou verificar, o fetball do filho à esquerda é menor do que 0, rotação simples à esquerda. Se não, aí eu vou fazer uma rotação dupla à esquerda. Primeiro eu rotaciono para a direita e só depois que eu rotaciono para a esquerda. Ok? Tranquila essa lógica aqui, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa lógica aqui parada por enquanto, eu vou até comentar ela aqui dentro do código, para que na próxima aula a gente faça ela novamente agora programando. Eu vou deixar tudo isso aqui comentado, que é bom que vocês baixem esse código aqui e depois dão uma estudada nele. Mas esse aqui, com certeza, é a parte mais difícil da nossa matéria, é isso daqui. Sem sombra de dúvidas, é a parte mais complicada, é essa daqui da rotação. Então, eu vou deixar, por enquanto, aqui anotada. Vocês analisam, depois veem a aula de novo, gravada. Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem. E aí, na próxima aula, a gente faz realmente a implementação. Podemos ficar assim? Beleza? Então, tranquilo. Então, nós vamos fazer dessa forma. Eu disponibilizo lá a aula, vocês verificam ela de novo, vê se tem alguma dúvida, etc. Qualquer coisa vocês vão falando aí comigo. E aí depois na próxima aula, a gente faz realmente a implementação dessas funções de rotação para a gente poder finalizar. O bom, a parte positiva é que terminou isso aqui e acabou. Aí é só a prova final e partir para o abraço e descansar para o ano que vem. Então nós resumimos a nossa matéria aqui também, a nossa disciplina toda nessa parte aqui. Diga! O período letivo vai até o dia... acho que a última aula, eu tenho quase certeza que é aqui, ó, dia 21. Eu tenho quase certeza. Mas a orientação que a gente vai passar é para que aqui no final fique só quem tiver de recuperação, porque ninguém merece, né? Senão vocês podem trazer o presente do Papai Noel aqui para o IFTM também. Eu particularmente falando da minha disciplina, qual que é a ideia? É que a gente faça semana que vem, termina essa parte do balanceamento. Qual que é o meu cronograma? Semana que vem termina essa parte do balanceamento, vou passar uma atividade para vocês, de novo. E aí nas últimas semanas aqui, do dia 1º até o dia 9, eu quero passar como se fosse um trabalho final, uma prova, para que vocês tenham essas semanas aí. E aí vocês podem me entregar tipo até o dia 10, para que a gente consiga finalizar a nossa disciplina aqui nessa semana do dia 10.
Pelo menos esse é o meu objetivo com a disciplina. Ok? Então, beleza, pessoal. A gente vai se falando aí, qualquer coisa, vocês me chamem aí. E na próxima aula